Bom, dando continuidade, né? Então nós vamos falar agora principalmente sobre carga em movimento, né? Para finalizar essa última parte do curso, ok? Bom, nós estaremos vendo agora conceitos que a gente já viu lá na Física 3, só que tentando mostrar detalhes que não estava tão claro ou nítido lá atrás, ok? Por exemplo, como que foi construído, né, a lei de Ohm? Bom, a velocidade com que as cargas se movem, ok, dentro de um material, vai depender de como é constituído esse material, ok? Então, a corrente dentro de cada material vai ter um comportamento diferente. Então, eu posso expressar isso, né, em termos da corrente, falar em termos de corrente ou falar em termos da densidade de corrente, ok? Então a densidade ela vai ser proporcional à força por unidade de carga, já que se eu tenho um material que se eu tenho um material que responde diferentemente a como a carga se move dentro dele, então é óbvio que tem que ter um fator de proporcionalidade, ok? Então, quando eu escrevo a densidade de corrente, eu escrevo como sigma vezes uma F, ok? Onde essa F é a força por unidade de carga. Bom, esse termo de proporcionalidade, sigma, é chamado de condutividade. E dentro desse sigma, então, está as características do meu material. Ok? Então, a densidade de corrente é proporcional à força por unidade de carga, mas isso depende da característica do material, certo? Bom, o contrário da condutividade é a resistividade, ok? Então, às vezes é conveniente falar de um material condutivo, ok? Como são os metais, os condutores, e às vezes é interessante falar do inverso dele, que é a resistividade, ok? Como as resistências, os isolantes, borracha, madeira, etc. Ok? Bom, mas eles são a mesma coisa no fundo, certo? Por exemplo, a resistividade do cobre é algo muito baixo, ok? Porque ele é um material muito condutor. Então, o inverso disso produz uma potência muito grande, certo? Por outro lado, um isolante, né, como o vidro, ele tem uma resistividade da ordem de 10 a décima, 10 a 14 ohm por metro, ok? Então, é, é mais comum se falar em termos de resistividade que condutividade, mas também se o argumento, por exemplo, for só materiais condutores, então é óbvio que falar de resistividade não faz sentido. Mas quando se fala de materiais em geral, o termo resistividade aparece um pouco mais na literatura, ok? Mas isso é um detalhe. Bom, quando eu aplico então, né, essa força por unidade de carga, que por exemplo o campo elétrico é uma força por unidade de carga, eu tenho que levar em consideração que essas cargas estão em movimento e carga em movimento produz, né, interage com o campo magnético, ou produz um campo magnético. Então vai ter um termo relacionado ao campo magnético, ok? Porém, né? Então eu posso reescrever a densidade de corrente como sendo sigma, que multiplica E mais produto vetorial de V por B, ok? Ou, como na maioria dos casos, eu posso considerar que a velocidade, né, das cargas, de migração das cargas é tão pequena que o termo da velocidade ou da interação com o campo magnético ele pode ser ignorado. Logo, a densidade de corrente é escrito como sendo sigma vezes o campo elétrico, ok? Então esta é uma forma, ou talvez a forma mais correta, né, da lei de Ohm. Na verdade, a mais correta seria essa daqui, certo? Que ela envolve qualquer
força por unidade de carga, como é o caso desta daqui, e depois escrita de uma forma mais, um pouco menos conhecida, mas em termos só do campo elétrico, ok? Bom, a gente vai chegar naquela que a gente conhece. Bom, daí vem aquela pergunta, né? Mas o campo elétrico dentro do condutor, ele não é igual a zero? Bom, isso é verdade quando eu estou tratando de cargas estacionárias. Eu aplico um campo próximo a um condutor ou eu carrego o meu condutor, mas a análise é feita estaticamente. Ou seja, a distribuição já aconteceu, as cargas já se moveram para onde tinha que se mover e ficaram paradinhas, ok? Então, no estado estacionário, é verdade, né, que o campo dentro do condutor é igual a zero. Então, logo, a densidade de corrente também é a zero, ok? Porém, né, na prática, metais são condutores tão bons que neles o campo necessário para movimentar a corrente é desprezível, ok? Bom, no resistor isso é um pouco diferente, que daí eu tenho que, para movimentar a mesma quantidade de carga, aplicar ou dispor de um campo um pouco maior. Bom, vamos montar esse problema do modo clássico. Bom, imagine que eu tenho um resistor cilíndrico, ok? Então ele é um cilindro de seção transversal de área A, ok? E comprimento L. Está disposto na direção Z, ok? E nele está aplicado um campo E, ou seja, eu tenho um potencial, uma diferença de potencial entre as extremidades e, portanto, posso considerar uma corrente, ok? Como o campo é constante, então a diferença de potencial nas extremidades é V, ok? Ou constante também. Então eu posso escrever a corrente como sendo a densidade de corrente vezes a área, ok? E isso me dá sigma vezes o campo vezes a área, que eu posso escrever então o campo como sendo a diferença de potencial por L, ok? Já que campo vezes L e vezes essa distância aqui me dá a diferença de potencial. Então eu posso escrever sigma V sobre L vezes a área da seção transversal. Veja que essas características aqui, sigma, L e A, são todas características do material, ok? Bom, então isolando, né, eu vou escrever a corrente como sendo a característica condutiva do meu material, a área de seção dividido pela largura vezes a diferença de potencial, ok? Então, na prática, o campo e a diferença de potencial estão relacionados à corrente e à densidade de corrente, ok? Que é o que a gente conhece da lei de Ohm mais tradicional, né? V que é igual a resistência vezes a corrente, ok? Então este termo, ok, sigma A sobre L representa o inverso da resistência, ok? Que é a lei de Ohm, certo? Então R é L sobre sigma A, que é conhecido como resistência, ok? Então eu poderia escrever em termos de uma condutividade, e se eu invertesse, ele estaria em termos de uma resistividade. Se eu estou tratando de um condutor ou de um resistor, a diferença é o valor numérico desse termo. Então não faz muita diferença se eu estou tratando de resistor ou condutor. O importante é o número que está ali, ok? E suas características geométricas, certo? E a resistência medida em ohm, ok? Bom, em outra questão que é o seguinte, né? Para correntes estacionárias e condutividade uniforme, ok? Então eu tenho que o divergente de E, que é 1 sobre sigma, divergente da densidade de corrente, é igual a zero, ok? Bom, não é estranho essa afirmação porque
o campo E é uniforme, ou seja, uma constante. Então, o divergente tem que dar igual a zero, certo? Bom, vamos voltar ao cilindro e considerar o seguinte: eu tenho uma diferença, eu tenho um campo aplicado, portanto, as extremidades vão ser as minhas condições de contorno, ok? E vão valer, por exemplo, V igual a zero em uma das extremidades, no potencial mais alto e no potencial mais baixo eu vou chamar de zero, ok? Bom, isso nas extremidades desse cilindro. Então, eu tenho um plano potencial que é a seção transversal do lado de cá, um campo uniforme, e um plano transversal aqui, que é uma equipotencial também. Só que nesse caso ela está a um potencial igual a zero. Bom, na superfície do cilindro, então a densidade de corrente vezes o vetor normal, ou seja, se eu quero calcular um fluxo, entre aspas, né, da densidade de corrente, isso é igual a zero. Bom, isso é zero porque não está, né, as cargas não estão saindo para fora do meu cilindro cilindro condutor, ok? Então ela está nessa região que está correta. Portanto, o campo também perpendicular a essa superfície é igual a zero, ok? Vezes o vetor perpendicular, né? Consequentemente, né, a variação do potencial, né, nas superfícies é igual a zero, ok? Mas podemos imaginar um potencial do tipo constante, ok? Bom, para que essa afirmação também continue sendo válida. Então eu tenho um potencial que depende de z, mas ele é v0 na direção z dividido por s, ok? Esse então obedece à equação de Laplace se encaixa nas nossas condições de contorno, certo? Bom, se eu voltar e resolver e achar como solução, então o teorema da unicidade vai nos garantir que esta é a solução deste problema. Logo, o campo correspondente vai ser a variação do potencial, né, menos a variação do potencial, que vai ser menos V0 sobre L na direção Z, ok? O que, de fato, faz sentido, ok? Nosso campo ele é uniforme, ok? Está na direção Z, ok? E se satisfaz a equação, é solução do nosso problema, certo? Dá uma pausa e vou continuar.